Bom, boa noite a todos que estão aí em casa nos assistindo, nos acompanhando, né, nesse bate-papo. E aí eu trouxe aqui para vocês, nessa conversa com profissionais especialistas em dependência e tratamento, né, de dependência química e tratamento, e prevenção e combate às drogas. Segundo um levantamento da ONU, 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas 1 em cada 7 pessoas recebe algum tipo de tratamento. Melhor do que tratar é prevenir e combater o uso, para que o jovem, adolescente, até mesmo a criança, nem chegue a experimentar. Cada vez mais, esse uso está precoce. É preciso saber as causas durante, depois e nunca experimentar. E para conversar sobre esse assunto, debater, dialogar sobre isso, a gente vai receber aqui hoje o Dr. Iran Ravache, psicólogo especialista em tratamento, ressocialização e orientação de dependentes químicos e seus familiares. Também temos nossa querida Jane Nascimento, presidente da ONG O Mundo Sem Drogas, especialista em educação e prevenção do uso de drogas, conselheira familiar em dependência química. Também temos aqui como convidados Cabo Figueiredo e a Cabo Andréia, da PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência. Então, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí por terem aceitado o convite, a gente poder estar debatendo e conversando um pouco sobre esse tema, né? E aí, para a gente começar, eu vi outro dia numa palestra, numa live, que comentaram, né? Quais drogas que os jovens mais usam? Né? Ah, álcool e maconha. Por quê? Porque não vicia, né? Errado, vicia sim, né? Talvez não tanto quanto outras drogas, talvez 10% em relação às outras drogas, mas será que se eles forem subir num avião que tem 10% de chance de cair, eles vão entrar nesse avião, né? E aí eu faço a pergunta, por que as pessoas usam drogas? Começam a usar, né? O que vocês podem estar falando um pouco aí sobre isso, para a gente começar o nosso bate-papo? E obrigado mais uma vez pela participação de todos. Quer começar, Irã? Irã, Jane? A gente ficou em silêncio, mas eu ia sugerir para a Jane iniciar, mas eu posso começar também, já que você chamou meu nome. Eu quero agradecer a participação, Plínio, nessa live. Está aqui dividido com o Cabo Figueiredo, com a Cabo Andréia, né, com a Jane, e levar um pouco de informação e orientação a todos. Eu vou falar que você fez uma pergunta que, se eu soubesse a resposta, eu estava milionário. Tá? Já ia estar rico, já distribuindo, porque ao longo eu trabalho com substância química no ponto de vista de prevenção e tratamento, mas com tema no universo do uso abusivo de substâncias psicoativas, e aí eu falo de álcool e outras drogas e medicamentos, pelo menos desde o século passado, e até hoje eu procuro a resposta a essa pergunta, por que as pessoas usam drogas, né? Algumas coisas e algumas definições eu tenho, e assim, usam porque dá barato e é legal. No início, né? Então, no início, como qualquer relacionamento com algo estimulante, com algo que dá prazer imediato, muitas vezes é algo que você não quer medir consequências, não quer medir o que vem depois. E nós estamos falando de uma substância muito nociva ao sistema nervoso central, que é o nosso cérebro,
ao nosso espírito, ao nosso coração e principalmente ao nosso comportamento e convivência com outras pessoas, lugares e situações. Eu, ao longo dessa experiência de trabalho, que já vai um tempo, eu percebo que são inúmeros fatores que levam o ser humano a usar, a ter contato, depois ser um usuário social, depois ser um usuário abusivo, até chegar a um usuário dependente crônico, né? Tem várias fases aí, mas só para resumir. E lá atrás é uma busca de prazer imediato, seja ela qual for. Às vezes é também uma busca de pertencimento a um grupo, é porque eu quero realmente aumentar minha autoestima, eu quero participar desse grupo, mesmo que seja um grupo destrutivo, é uma fuga, e eu uso a substância química como uma forma de fugir da realidade, eu uso a substância química como uma forma de aplacar algum trauma, ou simplesmente porque eu quero entrar em nirvana, seja lá o que for. Mas eu não creio que haja, Plínio, para a sua pergunta, a resposta assim, um único fator determinante. Para um grupo de pessoas, para um homem ou para uma mulher, dentro de uma determinada situações, inúmeras justificativas e motivos levam a pessoa a usar drogas. O que nós precisamos chamar a atenção é com que intensidade e que de forma você está usando isso. Isso é muito importante, porque você pode ter uma experiência com vinho e depois nunca mais beber. Você não pode dizer que a pessoa é alcoólatra. Você pode ter uma experiência com o uso de cannabis. Eu estou num período da minha vida, eu estava na faculdade, ou então num período X qualquer, eu usei maconha. Você não pode dizer que essa pessoa tem a mesma predisposição ou a mesma intenção de uma outra. Só para não me prolongar aqui, é uma pergunta que todo mundo vai navegar, e eu não sei se todo mundo vai ter a resposta, porque todo mundo tem a resposta a essa pergunta, porque todas as respostas são boas. O que eu posso dizer é que ninguém começa fumando uma plantação de maconha. O que eu posso dizer é que ninguém cheira um morro de cocaína. As pessoas começam com um baseadinho dos outros. As pessoas começam com um copo só. O famoso não pega nada. É a famosa uso social. E aí, quando você percebe, você não sabe nem mais por que está usando. Então, assim, por que eu não diria que talvez fosse a grande palavra? É com que finalidade, com que significado o ser humano hoje precisa se entorpecer para poder viver. Boa noite. Boa noite. Plínio, eu quero te agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E o Irã falou tão bem, né? Acho que ele deu uma explanação assim bem bacana da sua sobre a sua pergunta, Plínio. E é difícil mesmo a gente dar um motivo, né? Não existe um motivo para que as pessoas comecem a usar drogas. São vários os fatores, né? Isso depende muito são vários fatores como educação, como cultura, como curiosidade, né? A necessidade de estar no meio, né? De pertencer. Então, assim, os fatores são muitos, não dá para a gente especificar um fator ou outro, né? Isso vai depender de cada caso é um caso, né? Boa noite, tudo bem? O Ilan explanou bem, deixou algumas coisas em aberto para voltado para a nossa área, né, a área policial, para a gente poder estar falando sobre também o PROERD. O que ele falou no final foi muito importante, que foi sobre o primeiro passo. Aquela pessoa deu o primeiro passo para poder utilizar a substância química, né? Ele citou aí que a pessoa não começa fumando uma plantação de maconha,
mas sim pelo baseado pequeno, em busca de uma sensação momentânea, um prazer momentâneo. Por que ela fez isso? O nosso trabalho, meu trabalho, o trabalho da Andréa, que é aplicar o ProEd para as crianças, ele faz isso. Ele faz com que a criança pense no resultado final daquela decisão que ela vai tomar. E as consequências que ela terá com aquilo, né? Então, a gente trabalha bastante nisso. Todo ato que ela tem, todo ato que ela for cometer, vai ter uma consequência daquilo. Né? Então, nosso trabalho é bem voltado a isso, bem voltado a que eles tenham segurança em dizer não às drogas, né? Aquele grupo de amigos que fica, se você não usar, você não vai entrar no grupo, né? Aquela tentaçãozinha, senão você não vai ser um cara descolado. Então, o nosso trabalho é voltado a isso. A gente faz bastante aulas dinâmicas com eles, né? Fazemos teatros, coisas que eles vão passar na rua, se eles estarem praticando ali em sala de aula. Esse trabalho que vocês desenvolvem na escola, né? De prevenção, né? Queria fazer uma colocação, porque eu peguei o gancho aí do Figueiredo, da Andréia, da Jane, me veio algo na cabeça. Juntando... Antigamente, eu tenho mais de meio século de vida, né? Então, antigamente, o pessoal usava e tinha uma coisa ligada ao barato da substância, ou degustar o vinho. E hoje não. Hoje eu tenho que pertencer a um grupo. Exatamente. Parece que é um, né, Figueiredo? Parece que é um crachá para pertencer a um grupo. Então não tem muito assim, eu nem sei se eu gosto muito de maconha ou não, mas para ir para aquele grupo eu tenho que fumar. Então tem uma busca de identidade a qualquer custo. Porque aí eu consigo preencher meu ego, quem eu sou. Sem medir, sabe, André? Às vezes eu fico pensando assim, não consegue nem pensar em consequência. Ele quer estar. Então, eu queria fazer essa colocação, porque mudou muito com o passar do tempo. Estou vendo o pessoal aqui, os debatedores, tem uma certa idade, já uma vivência, né? Mudou muito. Eu não sei se vocês lembram dos nossos pais e alguns amigos, né? Pô, aquele cara usa porque é doidão. Agora não. Parece que tem que ser crachá, tem que... Entendeu, Plínio? Me lembrei isso aqui. Tem uma pergunta. Temos algumas perguntas aí também. O doutor Henrique Oliveira perguntou aos policiais presentes aqui pelo constante trabalho preventivo e ostensivo. Pelos profissionais aqui palestrantes também pelo trabalho preventivo e que também não deixa de ser ostensivo. Afinal, todo o trabalho contra as drogas é ostensivo? Outra coisa que influencia também o uso é a propaganda nos meios de comunicação. Querem comentar? Alguém quer comentar sobre isso? As propagandas têm muitas, né? Eu quero falar um pouquinho do nosso trabalho. Nosso trabalho, eu considero que ele é muito parecido com o do ProERD. É claro que a gente nós inclusive temos algumas parcerias com alguns ProERDs de algumas cidades, né, de alguns municípios, e o nosso material soma com o material deles, né? Então eles fazem um trabalho super bacana, e o nosso foco também é a prevenção, a educação e a prevenção, a educação como forma de prevenção, né? Então, o nosso trabalho, ele é focado totalmente no trabalho de prevenção. O nosso foco é só prevenção, a educação e a prevenção. E a gente busca levar as informações que contém no nosso material para os jovens, porque o ProERD, ele trabalha com uma certa idade, né? Até os 12 anos, se eu não estiver muito enganada. Se eu estiver enganada, pode me corrigir. Depois eu vou ter oportunidade, porque a gente está falando sobre o ProERD e tem gente que não conhece, né? Então, eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho, porque eu acho que é interessante, né? A gente fala do ProERD, algumas pessoas conhecem, já foram alunos do ProERD, mas outras não. Então, eu vou aproveitar e falar um pouquinho depois que você terminar. Tá. Então, e aí a gente busca, é claro que a gente trabalha com todas as idades, mas a gente busca levar o nosso trabalho, o nosso material, as informações que contém no nosso material,
para os jovens acima da idade de 12 anos, porque é uma idade que o PROERD já não alcança mais, né? Pelo menos até onde eu sei. Se eu estiver enganada, pode me corrigir. Então, eu queria só fazer essa pequena apresentação do nosso... Tô, né? Que bom. Então, pode falar um pouquinho, assim, pelo menos de onde eu conheço, né? Eles trabalham aí de 8 a 12 anos, mais ou menos, e depois a gente... Acaba que é tudo um trabalho só, né? Um trabalho de prevenção, de educação, e a gente chega para somar mesmo. Aproveitando só, né, abrir aí para o Cabo Figueiredo e o Cabo Andréia falarem um pouco aí sobre o trabalho da PROERD nas escolas, para que as famílias tenham conhecimento também, né, para quem está em casa, mesmo agora em pandemia, nesse momento de isolamento social, né, enfim, saber onde que a gente pode estar buscando ajuda, né, pensando nas famílias. Então, falar um pouco aí do trabalho da PROERD nas escolas, depois a Jane também quiser completar um pouco mais sobre o trabalho que a Fundação Mundo Sem Drogas realiza, né, no Brasil, fora do Brasil. Vocês acham, né, aproveitando Cabo Figueiredo e Cabo Andréia, que o uso está cada vez realmente mais precoce, né, entre as crianças, entre os jovens, né? Como que está isso? Como vocês tendo esse contato nas escolas também, nas palestras, né? Enfim, como que vocês veem isso, né? Já que as crianças têm o contato, primeiramente, com os professores, que são os pais, a pessoa que cuida, né, deles, né? Ou se é um pai que bebe, uma mãe que bebe em excesso, uma mãe que fuma, a probabilidade de um filho ser usuário vai ser muito maior, né? Então, eu queria que vocês comentassem aí, está aberto aí para... Eu costumo dizer que o PROERD é um triângulo, né? Então, a gente tem que trabalhar junto. A escola, a família e o policial, né? Então, é um trabalho conjunto. Então, não adianta a gente... A gente teve uma experiência, foi ano passado, né, Figueiredo? Que uma professora chegou para a gente e falou assim... Olha, tem um pai de aluno que ele está reclamando da aula de vocês. Por quê? Porque vocês ensinam, né, que não pode fazer tal coisa e é aquilo que o pai dele faz. Então, tudo que o pai dele faz, a gente estava ensinando na aula que não era para ele fazer, entendeu? E aí o pai queria proibir a criança de fazer as nossas aulas. Porque para fazer as nossas aulas, o pai tem que autorizar, né? Tem uma autorizaçãozinha aqui que eles têm que assinar. Só pode fazer a aula se o pai autorizar. Então, é o que eu falo, é um conjunto, né? Então, a família tem que ajudar, tem que estar junto, a gente sempre procura chamar os pais, porque eles têm uma formatura para ajudar na formatura, trazer a família para junto da polícia também, né? Então, é isso que a gente tenta, a gente planta sementinha, né? A gente planta a sementinha do bem, a gente vai tentando e a gente não desiste. Bom, o que o Plínio falou de ser precoce, está sendo mais precoce sim, porque essa nova geração, né, essa geração que vê aí, como o Irã falou, eles têm como uma inclusão social, tá naquele meio de usuários de entorpecente, de dependência química. Eles querem se incluir naquele meio e, para isso, eles começam a utilizar. E essa geração aí começou a ter filhos. E esses filhos chegam até a gente através do PROERD. Eles têm um exemplo dentro de casa, como a André falou. É um triângulo. E esse triângulo começa com o quê? Com os pais. Os pais e a cabeça. Depois vem a escola e depois a gente. Então, está tendo muito mais incidência de aluno fazendo uso de cigarro, fazendo uso de bebida, por causa disso, por causa do exemplo dos pais, da geração anterior, que mudou muito. E a gente está falando aqui, eu vejo que vocês estão falando da maconha, né? A gente não pode esquecer do álcool, né? Olha a quantidade de pessoas que morrem, né? Devido a estar embriagadas. Quantas pessoas estão morrendo, né? A gente costuma falar em droga, a gente já pensa em quê? Na maconha, na cocaína, no crack. Mas, na verdade, o álcool também é muito perigoso. Eu queria só fazer uma colocação lá atrás no Gustavo Henrique.
que iniciou essa fala da Jane, do Figueiredo André. O Gustavo colocou aqui, que o Plínio trouxe, justamente... Na verdade, foi o Gustavo, ele entrou depois, é o Henrique Oliveira. Isso, os nomes são parecidos, desculpa. Isso, e ele colocou muito bem. Falou das séries de TV, falou de televisão. Eu estou escutando a Jane e os nobres da Polícia Militar falando do PROERD. Eu vou falar uma coisa para vocês. É o terceiro maior negócio do planeta, a venda de entorpecentes, tabaco, bebida. Então, um trabalho não pode ser ostensivo, tem que ser agressivo. Tá? E eu vou falar uma coisa para todo mundo que está... Essa live aqui, todo mundo tinha que ganhar muito dinheiro e tinha que ter live de manhã, de tarde e de noite sobre esse tema. Tinha que ter PROERD em cada bairro, em cada escola, umas 30 Jane em cada... Entendeu? Com o trabalho da... Mas no live o dia inteiro, não podia fazer mais, nada. Por quê? É uma quantidade grande de dinheiro que é colocado na cabeça, massificada, de um guri que tem 5 anos, na formação egóica da personalidade dele, dentro de casa, na escola, na saída do bairro. Então, meu amigo, eu não sei se o meu neto vai ver uma mudança. O filho do meu filho. Não sei se nós vamos estar vivos para ver. Porque, Henrique, você... Foi o Gustavo, né? Ou foi o Henrique? Foi o Henrique. Você tem toda a razão. É televisão, é Rede Globo, vai ao sucesso, é dinheiro, é não sei o quê. O trabalho ostensivo com droga, eu sei como é que é. Vai lá e queima a plantação, taca fogo na não sei aonde. Esse é um trabalho ostensivo com droga. Tem lá o corpo policial pegando o traficante e tal. O trabalho do PROERD é outro, levar informação e orientação para a pessoa vulnerável. Quem é o vulnerável? É a garotinho, é o precoce que o Figueiredo falou. É quem está nascendo. É quem está, por exemplo, tentando tomar um refrigerante no churrasco e vendo o pai bêbado, terminando com o churrasco, acabando com o churrasco. Ainda vira para o filho bêbado, acaba com o churrasco e chama, você é um maconheiro. Entendeu? E aí que começa, né, Irã? Figueiredo, porque assim... Se não me engano, ele pega um copo que não é um refrigerante, é a cerveja. Aí já tem isso. Não, e assim, essas são as referências. Então, a colocação do participante aqui da live, ele tem toda a razão, Plínio, e os colegas que estão aqui dividindo. O trabalho do PROERD de todos tem que ser para lá de ostensivo. Porque, Plínio, quando você vai pedir dinheiro para poder ter um incentivo, para fazer prevenção, o PROERD vai pedir um recurso para poder trabalhar e fazer multiplicadores. A Jane, para poder fazer um trabalho. Acontece? Chove dinheiro? Não. Mas para propaganda do cigarro tem, para propaganda da bebida tem. Então... Para a música tem, né, Irã? Tá desigual, viu? Tá desigual. É só um desabafo, porque eu estou, desde o século passado, trabalhando com isso. Aí você vai pegar um dinheiro para fazer um panfleto e, não, droga na minha escola. Que conversa é essa? Não, vem um policial fardado aqui para trazer informação. É ostensivo. Cara, a gente está engatinhando para trás de ostensivo. É verdade, Irã. E aí, pensando nisso, já que você tocou nesse assunto aí, às vezes minha câmera cai aqui, mas deve ser problema do computador. Num país, né, como o nosso, muitas pessoas não têm acesso à água, à luz, à educação, à cultura, a esporte, a teatros, né? Quanto mais a um tratamento independente. Mas a pinga tem acesso, viu? A mídia, né? A mídia, a tecnologia, nós temos acesso. Hoje nós temos essa vantagem, né? Pode estar ao nosso favor ou não, né? Depende da forma como ela é usada, né? E pensando nisso, muitas pessoas que não têm acesso a isso, quanto mais a saúde, né? Tratamento de dependência química,
como podemos ajudar uma pessoa que está precisando de tratamento e muitas vezes ela não tem acesso a isso, né? Queria que vocês falassem um pouco isso, como as pessoas que estão com familiares com esse problema, né? Como buscar ajuda num país que muitas vezes nem acesso a isso a gente tem, né? Ao tratamento. Quem vai falar? Olha, eu vim dos Estados Unidos, né, o ano passado, e lá eu conheci muita coisa relacionada ao tratamento da dependência química. E lá nós até é um braço da fundação, né, da Fundação para o Mundo Livre de Drogas. Existe o Narconon, que é um tratamento feito, são clínicas, né, porque eles não trabalham com medicação, eles trabalham, o tratamento é todo baseado em suplementos, vitaminas, atividades físicas e educação, né? Então, são estudantes, eles nem são considerados pessoas doentes, eles são estudantes, e no final desse tratamento recebem certificado e tudo mais. E a porcentagem de efetividade é de 86%. Então, assim, quando eu chego no Brasil, né, eu sou mãe de um dependente químico e que já passou por 14 internações, por aí, mais ou menos. Então, quando eu chego aqui, que eu vejo o tipo de tratamento que é efetuado aqui no Brasil, né, que são todos muito parecidos, eu fico pensando, por que não, sabe, começar a mudar essa forma de tratamento? Né, começar a fazer um tipo de tratamento um pouco diferenciado daquilo que já é padrão aqui no Brasil. Porque o Irã deve saber, existe um padrão mesmo, é um padrão de tratamento. E que eu sinceramente, eu não sei se dá certo, eu não acredito muito que dê certo, sabe? Assim, o que eu tenho para falar em relação ao tratamento é isso, até porque a gente não foca muito no tratamento, a gente foca mais na prevenção, né, na educação e na prevenção, que também eu considero que é a melhor forma, né, melhor prevenir do que depois ter que tratar, né. Bom, vou falar aqui um conceito que eu tenho como base, porque todo tratamento ele atinge um objetivo, seja ele qual for. E o objetivo, ele é para ou ter uma cura, quando a patologia tem essas características como uma cura, ou você ter uma qualidade de vida em recuperação. Tá? Algumas patologias e alguns transtornos não têm cura. O que você tem, por exemplo, como a diabetes, você tem uma recuperação. Então, para cada indivíduo, para cada necessidade, você tem um tipo de tratamento específico. Então, eu concordo com você, Jane, e também concordo com algumas outras diretrizes, com linhas e metodologias diferentes de tratamento. Então, muitas vezes, para o Figueiredo é de um jeito, para o André é de outro, para a Jane é de outro, para o Irã, para o Plínio é diferente. Deu certo. O que é importante no tratamento é que, se você está adoecido, seja ele qual for, vou dar um exemplo, o uso abusivo de crack. Eu escutei hoje de um investigador de polícia, hoje à tarde, mas se ele não quer se tratar, você não pode fazer nada. Então, vou dar um exemplo claro. Há um acidente de carro na rua. O cara capota, sai jogado de dentro do carro, está sangrando. Você vai virar para o cara lá sangrando na rua, o Figueiredo vai falar assim, o senhor quer ir para o hospital? O cara tá... Não, é um dever dele dar o tratamento e tirar daquela agonia. Então, é muito relativo o debate, porque redução de danos é um tratamento também. Prevenção, você acaba protegendo e tratando a cabeça da pessoa para ela não chegar numa consequência mais grave. Portanto, para mim, o conceito de tratamento, Plínio, é justamente aquele que te traz uma qualidade de vida para algo que está ruim. Então, se eu estou com dano, se eu estou machucado, se eu estou cheirando demais, se eu estou bebendo demais, a ponto de perder o respeito da família, a ponto de estar de uma forma assim de degradação tal, eu preciso de uma intensidade X ou Y de tratamento. Muitas vezes uma abstinência, muitas vezes um tratamento fechado ou ambulatorial.
ou até mesmo um programa com política pública que dá certo. Um tratamento preventivo. Porque se você não for cuidar, não fizer alguns exames, pode ser que lá na frente você veja que você precisa fazer um tratamento mais intensivo. Então, para cada caso é diferente. Então, eu acho assim, ok, foi para a igreja, encontrou Jesus e parou de usar, está valendo. Bom, salvou, né? A pessoa estava morrendo, a pessoa fez um tratamento no Instituto de Psiquiatria, a pessoa fez um tratamento humanizado, a pessoa fez uma redução de dano. Eu acho que todos os tratamentos são válidos, contanto que a pessoa que estava morrendo, ou que estava muito mal, ou que estava desconfortável, possa ter uma qualidade de vida. Então, para buscar esse tratamento, precisa de uma coisinha só: crítica. A pessoa precisa falar assim, estou passando mal, eu preciso me tratar. E em relação à minha experiência com dependência química, e eu trabalho com tratamento há muito tempo, eu vou te dizer, cada vez mais a crítica está fugindo das pessoas. A pessoa tem uma autocrítica e fala assim, pô, Figueiredo, tá difícil, pô, Andréia, me dá uma força, por onde é que eu posso parar, entendeu? Pô, Jane, não estou aguentando o relacionamento. Está cada vez mais impossível esse tipo de acordo. Muitas vezes tem... Eu costumo dizer, te cortando um pouquinho, que o dependência química, para mim, é uma doença, né? Então, é assim, ele nunca vai se curar. O dependente químico, não existe um ex-dependente químico. Não tem cura. Aquilo vai estabilizar. Ele vai se tratar e aquilo vai estabilizar. Ele tem que lutar dia após dia. Dia após dia. É uma luta diária. Então, não existe, me curei, eu não sou mais dependente químico. Não. Está estabilizado ali. Né? Está estabilizado. Deu uma pausa para aquilo, mas a doença está ali, paradinha. Né? Qualquer momento ele pode voltar. É só ele procurar. Né? Eu já vou voltar aí para vocês, que tem uma outra pergunta para fazer aí para a Jane, também para o Cabo Figueiredo, para Cabo Andréia. Mas, aproveitando, falando aí do tratamento, Irã, que a gente que dialogou aí em cima da tua fala, né? Espera aí que minha câmera... Aí. Quais os tipos de tratamento hoje, né? Nas clínicas, às vezes a pessoa tem medo de ficar lá internado, acha que vai ficar preso para sempre, enfim. Como que é esse tratamento antes, o durante, o depois, né? E quais os tipos de tratamento? Como que é? Bom, vou iniciar. Falou meu nome. Nós temos um tratamento que busca abstinência completa. Né? Eu, particularmente, conheço esse tratamento e tem um tratamento que você utiliza de algumas metodologias, por exemplo, como uma redução de danos, para chegar na abstinência. Redução de danos não é um modelo de tratamento, ela é uma ferramenta, é uma metodologia para você chegar na abstinência. Porque já fica claro que o uso de álcool é nocivo, é virótico para a pessoa. Porque Bom, Plínio, eu tenho 55 anos, eu estou limpo em recuperação há 25. Tá? Sou psicólogo formado, tenho especializações, e eu parei de usar na década de 90. Eu fiz um tratamento fechado, porque inúmeros outros tratamentos anteriores não deram resultado. Eu não consegui chegar. Então, eu cheguei à conclusão, no meu tratamento, que eu não posso usar nenhuma substância química que me altere o humor. Porque, ao usar, eu não sei como parar. Eu não tenho um dispositivo que muitas pessoas falam assim, um copo só. Não sei fazer isso. Não é da minha personalidade, não é da minha constituição. Eu precisei fazer um tratamento para perceber isso e voltar a ter recuperação e qualidade de vida. Mas o modelo de tratamento hoje, ideal, para uma pessoa que está com a vida devastada e não consegue ter esse limite, ou seja, ao usar uma substância química, eu não tenho um dispositivo de paralisação de controle, é a abstinência. E aí você utiliza uma série de metodologias. Por exemplo, a redução de danos é uma delas.
A abstinência completa e imediata é uma delas. Todas as metodologias são válidas para esse tratamento objetivo final. Você pode fazer um tratamento no ambulatório, você pode fazer um tratamento numa orientação, você pode fazer um tratamento fechado de curta duração. Em alguns casos mais graves, você precisa ter um bom tempo, dormindo limpo, acordando limpo, dormindo limpo, acordando limpo, senão não dá certo. E o tratamento ele precisa ser multidisciplinar e sistêmico. Ele tem que abarcar várias disciplinas, porque o ser humano ele é biopsicossocial. Ele tem toda a biologia dele, neural, orgânica, ele tem o meio no qual ele vive e todas as emoções. Então, você precisa de várias disciplinas para cuidar. Isso pensando, né? A gente visita muitas escolas também, dialogando com professores, né? Quando um aluno leva, né, esse assunto para a sala de aula, como deve ser encarada essa situação, né? E a melhor maneira de dialogar e aproveitar o momento, né? E aproveitar ali para trabalhar essa prevenção. Cabo André, Cabo Figueiredo, que estão em contato, né, com alunos nas escolas, né? Qual que é a melhor forma, como que vocês acham, né? Acreditam que é a melhor forma do professor que está em sala de aula, quando surge o assunto, dialogar, porque às vezes falta um conteúdo, um conhecimento também, né? Muitas vezes na formação, mas quando isso acontece, qual a opinião de vocês, né, sobre isso? Como que eles podem ajudar nesse sentido também, né? Quando vem à tona isso. Então, a melhor forma do professor estar atuando é o quê? Trazendo os problemas do cotidiano dos alunos, eles têm inúmeras experiências, que a gente fica até surpreso das experiências deles. Cada coisa que a gente tem a caixinha de perguntas, que a gente sorteia uma pergunta toda a aula. Os alunos vão lá durante a semana, deposita as perguntas dele referente ao programa, né? Referente à polícia, referente às lições que a gente passa, e essa caixinha acaba sendo o recurso deles. O que eles fazem? Ele pega e coloca os problemas pessoais deles. É lógico que a gente sorteia a pergunta e não passa essa pergunta dentro da sala de aula. A gente vê as perguntas primeiro, né? Ver o que escreve, e esses problemas a gente trata junto com a professora. E tenta fazer com que a professora tenha uma certa experiência para poder lidar com aquele aluno. Às vezes ela não está vendo isso daí. Aí aquela caixinha de perguntas, ela dá um refúgio para esse aluno, que ele possa se abrir. É uma das formas que o PROERD, né, colocou para poder estar tendo um maior contato com o aluno, que é uma forma anônima. Ele tá se expondo, ele está colocando o seu problema em questão. Eu tive uma experiência com um aluno através dessa caixinha, né? O que acontecia? A mãe dele apanhava muito do pai. E ela não tinha coragem de denunciar, né? E aí ele colocou na caixinha: policial, me ajuda, meu pai bate muito na minha mãe. Só que eles não colocam o nome porque a gente fala que não precisa se identificar, né? Por que a gente criou a caixinha, na verdade? A caixinha foi criada porque quando a gente entra em sala de aula, eles começam a fazer confusão de conversa, tipo assim, essa aula é de verdade, quantos tiros você deu, esse tipo de pergunta, né? E acaba atrapalhando a aula. Porque quando a gente inicial entra na sala de aula, bate aquela curiosidade, né, de eles começarem a falar perguntas. E aí, o que aconteceu? Eu achei essa pergunta e consegui identificar o aluno. E aí, eu consegui trazer essa mãe, né? Através do... Tive que inventar... A gente tem que fazer meio
o meio de campo, né? E aí eu tive que inventar uma reunião para trazer essa mãe. Cheguei, chamei ela de canto, perguntei se estava tudo bem, né? Comecei a criar um laço de amizade com ela. Foi aí que ela me contou o que acontecia dentro da casa dela, que ela não tinha coragem de denunciar o marido, né? E aí foi quando eu passei a dar orientações para ela conseguiu se livrar daquele marido, conseguiu fazer o que de fato deveria ser feito. Então, assim, é muito importante o nosso trabalho dentro da sala de aula, né? Até mesmo orientar o professor. Porque nas nossas aulas, o professor fica dentro de sala de aula. Então, dá para eles ter também uma experiência do que a gente faz com eles. Que a gente trabalha com os alunos e o professor está na sala de aula o tempo inteiro. Então, isso ajuda muito. E, Jane, quer falar alguma coisa sobre a prevenção, sobre o trabalho da fundação? Então, Plínio, a gente tem um trabalho que é uma campanha, né? Você conhece bem, que se chama Verdade sobre as Drogas. Todo o nosso material é baseado nesse tema, né? A verdade sobre as drogas. Nós trabalhamos com 14 livretos. Cada livreto fala especificamente a respeito de uma substância. E aí, nesse livreto, o conteúdo dele, né, fala tudo sobre aquelas substâncias, os nomes populares, tem alguns depoimentos, é um material super rico, muito rico. E então, o nosso trabalho, nós temos também uma apostila que é muito parecida com a do ProErd, que é uma apostila com 19 lições, e essa apostila, é uma apostila, né, é feito esse trabalho, a gente faz um curso, dá um curso de capacitação de multiplicadores, que é para as pessoas aprenderem tudo que tem no conteúdo desse material, e depois passar para frente, né? Dar aulas, ou dar cursos, ou simplesmente fazer palestras, a distribuição dos livretos, enfim. Cada um tem uma forma de trabalhar, né? Hoje a ONG Mundo Sem Drogas está com 68 equipes no Brasil, em vários estados. Temos parcerias com alguns ProErds, com algumas cidades, né? ProErds de algumas cidades. E a campanha, como é uma campanha norte-americana, e esse material todo, ele vem dos Estados Unidos para nós, é todo gratuito, essa campanha, ela está em 197 países hoje, né? E todo esse material, ele é produzido em 27 idiomas. Então, assim, é um material riquíssimo, é um material que a gente tem total confiança de apresentar para os alunos, para as crianças nas escolas. A gente começou um trabalho muito lindo nas escolas, todas as nossas equipes trabalham com escolas, trabalham com empresas, fazem ações de rua, eventos, né, em praças públicas, enfim. Então, assim, é um trabalho muito, muito bonito mesmo, e vem para somar com o ProErd, que é um trabalho maravilhoso. A gente tem muitas histórias também que os instrutores contam, né, que apresentam para nós, dos alunos, histórias que, inclusive, tem uma que me marcou bastante, que a criança tinha medo de policial, porque um policial prendeu o pai. E aí ele morria de medo de policial. Então, quando o policial chegou na sala para dar aula, né, para se apresentar, ele foi assim uma loucura, né? Porque até que acalmaram o menino. Então, assim, tem histórias bem assim interessantes mesmo. Mas é isso, a gente está aqui para somar, sabe? Eu pretendo, né, ampliar de 68, passar para 200 equipes, 300, 1000, sei lá, quanto mais pessoas a gente puder atingir, né, alcançar com esse material, eu acredito que a gente sabe que acaba que não é todo mundo que a gente consegue alcançar, né? Fazer o quê? Mas a gente tenta, né? E se a gente conseguir... a gente consegue. É verdade. Esse é o objetivo, né? Alcançar o máximo de pessoas possível. Não pode, verdade. Nós estamos aí para somar. A gente que tem a experiência com dependência química, eu costumo falar assim, que só quem já passou pelo problema, igual o Irã passou,
eu não sei se o Plínio já passou, a gente tem uma gana, né, assim, uma vontade muito grande de poder ajudar, de poder esclarecer mais, né, de falar, de levar as informações para mais pessoas. Hoje nós temos um grupo de mutua ajuda online, que já, hoje não, esse grupo já tem 3 anos, vai fazer dia 2 de fevereiro, faz 3 anos. E hoje nós estamos com 120 pessoas do país todo. Então, são familiares, são dependentes químicos na ativa, em recuperação, todos dando seu depoimento, a gente tem uma reunião semanal. Então, assim, a gente ouve e tenta ajudar e acolher o máximo de pessoas possível. É claro que eu sozinha não consigo, né? Aliás, eu estou muito ausente, porque não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas uns acolhendo os outros e a gente vai, sem desistir, né, Andréia? A gente vai tentando ajudar todo mundo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente vai fazendo a nossa parte. E a gente consegue, Jane, porque a gente faz com amor, tudo que é feito com amor. Com certeza. Vai por frente. Com certeza. Vai pra Verdade. frente. Posso falar um pouquinho do grande Eu queria parabenizar você, Figueiredo, a Jane, o Plínio. Obrigada. Vou falar uma coisa, é sexta-feira, 19h46, o cara tá fardado, entendeu? A Jane tá lá num calor danado. O Plínio tá organizando isso há muito tempo. Então, mesmo assim, a gente tá a conta gota. Então, vocês são heróis. É preconceito, porque preconceito não vai acabar nunca. Mas conta a gota, é de gotinha, né, André? Vai devagarzinho. Mas se a gente conseguir uma vida. É meu fato. A gente planta sementinha, né? Sementinha do bem. Verdade. Eu sou otimista, acho que vamos conseguir muito mais. Eu também acho. Uma. Aí no dia seguinte, mais uma. Mais uma. Uma por dia. Com a tua experiência, né, pensando nos tipos de abordagem, homem, jovem, mulher, adolescente, né, ou seja, morador de rua, cada um vai ter uma forma de você abordar, mas como convencer alguém a se tratar? Algum amigo, pessoal que está em casa, que tem um familiar passando por isso, que, né, a gente escuta, eu leio muito, vejo muitas coisas aí preocupantes e às vezes a família não sabe como ajudar. Então, às vezes essa live pode estar ajudando alguém em casa também. Como convencer alguém a se tratar, né? Sendo que tem que vir dela, principalmente, né? Mas como ajudar nesse sentido? Você tem mania de fazer pergunta que a resposta... Não tem, né? É verdade. Não, ele abriu a live com uma pergunta desse tipo e agora ele já... Fechando com ela. Ele quer as perguntas das respostas impossíveis. Mas, assim, de novo... Voltando no mesmo gancho de porque a pessoa usa droga, o convencimento são todas as armas. Todas as armas. É com carinho, é com exemplo, é com o depoimento, paciência. Não é, André? Com muito panfleto, botando paciência, botando a farda, indo na escola e recebendo praia. Já vi, Figueiredo, muito soldado indo capitão-tenente para... né? E o cara vai lá e representa e tem orgulho do que está fazendo. Eu sou filho de militar. Né? E assim, irmão, não tem jeito, Plínio. A forma de convencimento, muitas vezes, com o adicto que está na ativa, com a pessoa que está sofrendo, vulnerável ou não, jovem, velho, alcoólatra com mais de 50, 60 anos, muitas vezes eu não vou conseguir com ele, mas eu tenho que, talvez, cercar a rede de apoio familiar, a esposa, alguém, para que faça um convencimento. Muitas vezes não dá tempo. A pessoa está em falta de segurança, né, gente? A pessoa está prestes, eminente a morrer. Aí você não pergunta. Você vai lá, tire e salva. E depois a pessoa vira para você, ela está brava, ela... Quantas vezes comigo? Rapaz, muito obrigado, você me salvou. Eu estava pronto para morrer. E muitas vezes a pessoa, Plínio, precisa de 5. Eu conheço uma pessoa que tem 41 convencimentos. 41 internações.
Tem que ser insistente. Não é, Figueiredo? Tem que ser insistente. Vamos lá de novo. Levantou, caiu, vamos lá de novo. Voltou a usar, vamos lá de novo. Aí tem uma hora, ele agora está mais de 20 anos limpo. Depois de 41 internações. Imagina se eu desisto na 38. Não é? Então, o convencimento é de qualquer forma, de qualquer jeito. Né? Você cata, você conversa, você promete e aí deu certo. Você precisa fazer um convencimento para devolver a pessoa para a pessoa. Chegar para aquele ser humano e falar assim, olha, toma, você era assim. Esse ser humano tem isso dentro de você. E só tem um jeito de você fazer isso. Devolvendo ela ficar limpa, ela clean, seca, com serenidade, com um pouco de autoestima, mínima autoestima para poder te olhar e falar, cara, vou pensar no dia de hoje para plantar algo. Como que eu vou fazer isso se a pessoa está devastada? Muitas vezes o convencimento vem de uma força do corpo policial, de uma live dessa, de um grupo de familiares, de um panfleto. E aí eu levo o panfleto de novo. E muitas vezes o convencimento vem assim, acabou, vem cá, vem se tratar. Tchau. É muito relativo. É verdade. Sabe uma coisa? Sabe uma coisa, Oirã? É um dia de cada vez. Exatamente. Um dia de cada vez. Oirã, uma coisa que, assim, a gente enxerga, está muito, muito presente, é a questão da família, né? Porque muitas vezes o dependente químico aceita um tratamento, vai para uma clínica, faz aquele tratamento, fica 6 meses, 9 meses, 1 ano, e chega em casa e encontra um lar todo desestruturado, uma família toda destruída, que não buscou ajuda, que não buscou tratamento, e aí todo aquele tempo que ele perdeu não, né? Ganhou dentro de uma clínica, ou fazendo um tratamento, vai por água abaixo, vai por o ralo. Então, assim, e muitas vezes, assim, eu tenho conversado com muitas famílias, e muitas vezes eu encontro muito mais dificuldade em convencer a família de buscar uma ajuda, buscar um tratamento, do que o próprio dependente químico. Não basta só o dependente se tratar, a família tem que se tratar também, porque a família nisso ficou doente. Essa é a verdade. A família adoeceu também. A Andréia falou um ponto. Então, a família também não existe, Andréia, não existe tratamento sem a participação da família. É um conjunto, né? A família é toda estrutura, é a base da família. Se a base não tá firme, não tá forte, vai tudo por água abaixo. Então, mas essa é a questão. A questão é convencer essa família a se tratar também. Porque muitas vezes eles não se consideram doentes, eles não acham que eles estão doentes. Né? E muitas vezes eles colocam o tratamento do dependente químico perdido, porque eles estão tão adoentados que eles não percebem isso. É engraçado, porque parece que é uma coisa instantânea, que nem miojo, né? Bota lá na clínica, não sei o quê, pum, já volta, eu quero inteiro. Em busca do milagre. Vai dar certo? Só que ele sai e aí fora tem as tentações. Aparecem novamente as tentações para ele. E aí que ele tem que ser forte, porque ele está na clínica, ele está protegido. Tem aquela proteção. Depois que ele sai, que ele tem que ser mais forte. E vamos lembrar uma coisa. A pessoa que vai internada é que nem um pronto-socorro. Né? Você quebra o braço, você é esmagado por um carro, você fica no pronto-socorro, na UTI. Depois você vai para o quarto, não é assim no hospital? Depois você faz o tratamento. Às vezes o tratamento de uma reposição de um quadril demora 1 ano. Você vai lá fazer RPG, tudo. Mas com dependência química, não. É que nem estalo, né? Vamos dar um comprimido, é a solução mágica. Isso tem que acabar. Porque toma um comprimido e tá bom. Não. Doutor, que remédio ele vai tomar para ele parar de usar droga? Porra, agora seria fácil, hein? Seria fácil assim. Seria muito fácil, hein?
Até hoje, Né? tem muitas famílias que acham que a clínica vai curar, né? Não, vai internar, ele vai sair de lá curado? Vai dar certo? Essas perguntas sempre acontecem. Social já. É na Com certeza. Dentro de um ambiente fechado e protegido é muito fácil. É muito fácil. Eu quero saber... A hora que ele sai de lá, tá tudo igual. Isso mesmo. Por isso que a melhor maneira é prevenir, né? Exatamente. Bom, a prevenção de todas as formas, né? É a melhor maneira. Plínio, a sua live é muito importante porque a única forma de a gente combater o terceiro maior comércio do mundo é com prevenção, para dizer que aquele produto não vale nada. Porque como tratamento a pessoa já usou, já se destruiu, já cambaleou. O trabalho é antes. E com vulnerável. Quem é o vulnerável? É a criança, que está formando a cabeça dela. Então, o trabalho do PROERD, das informações, eles são fundamentais para a gente tentar dar uma regulada na coisa. A Jane perguntou, né, da referente à idade, né, a faixa etária que a gente costuma dar aula, né? Então, o nosso carro-chefe é o 5º ano, né? Porque eles têm na faixa de 10 anos e, assim, eles aceitam mais. E aí a gente dá uma continuidade no 7º ano, que eles têm na faixa de 14, 15 anos. Então, a gente pega eles uns 10 anos e depois a gente passa para os 14, tá? A gente também dá aula com educação infantil, como atravessar a rua, não passar trote com 90, né, que tem bastante, para não atrapalhar aí as linhas do 90. Então, o nosso carro-chefe, Jane, é o 5º ano, mas a gente dá aula para os adolescentes também, que é o 7º ano, tá? Nem todo policial pode aplicar o PROERD, tá, gente? O PROERD, o policial tem que ter o perfil, e a gente faz um curso de 2 semanas que a gente é avaliado, desde o momento que a gente entra na sala de aula, né, Figueiredo, até o momento que a gente sai. A gente é avaliado o tempo inteiro. Até na hora da formatura. Eu tive mais facilidade porque antes de entrar na polícia, eu dava aula para educação infantil. Então, eu tive mais facilidade já, né? Mas o policial PROERD, ele frequenta aí 2 semaninhas de curso, né? A gente passa por uma avaliação e tem que ter o perfil. Nem todos podem dar aula do PROERD, tá? E é um programa que ele veio dos Estados, ela falou dos Estados Unidos, é um programa que veio dos Estados Unidos, foi criado lá em 1983, veio aqui para o Brasil em 1992. Primeiro estado que teve o PROERD foi o Rio de Janeiro, teve uma aceitação muito boa, e hoje todos os estados brasileiros têm o PROERD. São 10 aulinhas, aqui nesse livro que ele recebe, o livro do estudante. São 10 aulinhas bem dinâmicas que eles têm, como eu já falei para vocês. E no final, eles ganham um certificado. Eu costumo dizer que é o primeiro certificado da vida deles. Eu acho bonitinho, né? O primeiro certificado da vida deles é o do PROERD. E aí, como eu falei, a gente chama os pais para ajudar na formatura, para a gente ter aquele contato. E no início também a gente chama o pai para falar do PROERD, para eles assinarem a autorização. Então, a gente traz os pais para perto da gente também. A gente traz a família, que é importante. Família, policial e escola. É esse o nosso lema. O curso foi do PROERD, na década de 90. Você foi aluno do PROERD ou... Não, eu fiz o PROERD na década de 90. O doutor Miguel Magno, em Campinas, trouxe um grupo de policiais. Eu me encantei. E na época eu fiz depoimento para eles. Você está me deixando emocionar. Então, e aí a gente transmite, né, uma mensagem para eles de valorização à vida, né, que eles têm que valorizar a vida deles, né, e que eles têm que se manter longe das drogas, né, tem que ser confiantes, resistentes para dizer não às drogas, né, responsáveis também. Então, a gente trabalha isso com eles. E eu faço com muito amor, eu e o Figueiredo, e eu vou aproveitar aqui, senão eu vou tomar uma bronca,
E vou mandar um grande abraço para uma pessoa que apoia muito o PROED na nossa companhia, que é o Sargento Paulo, tá bom? Maravilha. Preciso Bom, responder. com a prevenção, né, gente? A gente saiu. Tá, que o Plínio saiu. O Eu tô aqui. Henrique perguntou qual era o primeiro comércio do mundo e o segundo. O primeiro é a venda de armas e o segundo o petróleo. E podia ficar justo e perfeito, tá, Henrique? Sim. Minha câmera está falhando aqui no finalzinho. Uhum. Só voltar aqui. André, vou aproveitar que o Plínio tá sumidinho aí também, vou falar. Eu já tive o prazer de participar de algumas formaturas do PROERD e eu acho a coisa mais linda do mundo, super emocionante. É a hora que eles Muito têm bom interação mesmo. com a gente, é um momento de alegria, né? Que Demais. é a primeira formatura deles, né? É a primeira formatura. E, como a Andrea falou, o certificado é o primeiro certificado da De vida muitos, deles. né? O primeiro de muitos. Eu queria te A fazer uma conclusão pergunta. de um ciclo, pode falar. É porque a gente sabe que as aulas do PROERD não são obrigatórias. E como que os jovens mais de 15, 16 anos, como que é essa aceitação, assim? O que vocês... Assim, qual que é a metodologia que vocês usam? Quando para convencer? o aluno do 7º ano, ele fica meio... Ele cria uma todos eles têm uma resistência. Os mais fáceis de estar aceitando o programa são aqueles que já tiveram no 5º ano. Por isso que o 5º ano é o carro-chefe. Por causa que é o início. Se eu iniciar o trabalho hoje, com o 7º ano, que não teve o PROERD no 5º, eu vou conseguir, mas é mais difícil, porque a aceitação deles não vai ser tão grande. Já está com uma idade já mais avançada. Eles são adolescentes. Aí tem aquela fase que sabe tudo, de rejeição. Então, a abordagem com eles é totalmente diferente da abordagem do 5º ano. O que a gente mostra outras vertentes para eles, para que eles possam entender. A gente tenta fazer com que eles pensem no que aquilo pode trazer, de benefício que pode trazer para eles. Entendeu? É essa a abordagem nossa. A gente deixa o lado policial de lado e, tipo, a gente meio que entra na vibe deles, para poder trazer eles para cá. Entendeu? A gente faz umas dinâmicas muito, muito loucas para poder trazer eles. Aí cria aquele vínculo de amizade. A gente tem aquele feedback. Aí quando criou aquele vínculo, aí a gente capturou ele. Aí a gente consegue estar trabalhando ele às 10 aulas. Muito bom. Obrigada. E a gente também esqueceu de falar, né, que tem o PROED para os pais. A gente faz o PROED para os pais e responsáveis também. É bem legal, né? Que cria aquele laço de amizade de pai e filho, né? Que muitos pais não têm coragem de conversar com os filhos, e, assim, são mais velhos, não estão acostumados, teve uma criação diferente, né? Então, não tem uma conversa aberta com os filhos. Então, existe também o PROED pais e filhos. A gente faz reuniões com os pais também. Que bom. Interessante, eu não sabia dessa parte. Fala, né? Resistências a drogas e a violência. A violência está inserida também. E a violência doméstica é a ocorrência que a gente mais atende no nosso serviço policial, é a ocorrência que a gente mais atende, e é um dos temas que a gente mais aborda, que a gente tem contato dentro da escola. Por isso que a gente faz muito reunião com os pais. A gente tem o PROED Kids, o PROED 5º ano, 7º ano e o PROED adulto, que é para quê? Para trazer essas situações que os pais estão vivendo, né? Tentar resolver, achar uma melhor solução para aquilo, que às vezes eles não têm uma solução que alguém chegue e fale para eles. Só chega e fala quando a gente é solicitado via 190, que a gente vai lá, atende a ocorrência,
né? Muitas das vezes aí a mulher foi agredida já por diversas vezes, não viu uma solução, aí a gente tem que aplicar a Lei Maria da Penha. Então, para poder estar evitando isso também, a gente tem esse programa da reunião com os pais, para que eles possam tá vendo tudo aquilo que acontece e buscando soluções. Às vezes não estão enxergando uma solução. A gente tenta mostrar uma solução para eles, entendeu? E a forma como eles muito pai, ele não tem hoje, né? A gente vê por hoje, não tem uma forma de tratamento com os filhos do jeito que a gente teve. Não tem a forma de tratamento. E com relação ao filho, o filho não trata o pai como a gente tratava os nossos pais. Não tem essa relação de respeito. Então, acaba tendo muito atrito entre eles. Então, aí gera essa relação, confronto pai e filho. Aí o filho acaba dando trabalho na escola por causa dessa rejeição, por causa que ele vai obrigado, tudo. Então, essa reunião com os pais, né, essas palestras que a gente faz com os pais, é justamente para isso, para poder fazer com que a família tenha uma base forte e a gente possa aplicar o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito bom. Muito bom mesmo. Como diz o Irã, devia ter mais uns umas quantos Proerd? De manhã, à tarde, à noite, madrugada. E na pandemia aí, com isolamento social, com ansiedade, as pessoas ansiosas e enlouquecidas, tinha que ter 10 vezes mais. O mesmo número de auxílio emergencial disso, daquilo, tinha que ter também auxílio com esse tipo de live, de conversa. E essa semana a gente vai estar aí a partir de amanhã com vídeos no nosso canal, no YouTube. A programação está aqui na nossa página do Facebook. Amanhã tem um espetáculo teatral de uma companhia de São Paulo, Pompa Cômica, com o espetáculo Viagem de Gaiato. Foi feito ano passado aqui em Santos, em algumas escolas. Esse ano podendo atender todas as escolas, o Brasil todo, o mundo todo, com o link disponível, com estreia amanhã. E até o dia 10 tem vídeos de espetáculos de teatro, cenas, né, onde a gente vai estar trabalhando a prevenção e sobre o projeto aí que a gente está desenvolvendo, que é o Que Vibe é Essa. E dia 9 e 10 de setembro, uma oficina de teatro, também aberto a jovens, adultos, a partir de 12 anos, né, com 4 profissionais aí, e melhorar também essa ansiedade, melhorar a autoestima, né, relaxamento, trabalhar um pouco de tudo. Dia 9 e 10, inscrições abertas até o dia 7 de setembro. Online e gratuito. E obrigado mais uma vez a todos os participantes, Cabo Andréia. Eu que agradeço, Pedro. Obrigado, Plínio, pela oportunidade aí de a gente estar apresentando o Proerd para muitas pessoas aí que nem sabem que existe o Proerd, apesar de tanto tempo, tantas pessoas salvas pelo Proerd. Rapidinho, só falar, eu fiz o curso lá na Zona Leste. E do 9º Batalhão, a gente teve a felicidade de ver mais ou menos 8, 9 policiais que foram alunos do Proerd e viraram policiais por causa do Proerd. Então, como o Irã falou, foram 9 vidas salvas por causa de policiais lá atrás que aplicaram o Proerd. Esse é o nosso trabalho, é salvar uma vida, porque a gente só tem uma chance, a gente só tem uma oportunidade só. É verdade. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, de estar apresentando o nosso trabalho e falando com pessoas tão especiais como vocês. Obrigada mesmo, viu, por essa oportunidade. Obrigada, Jane, você também. Obrigado, Jane. Obrigada. Eu quero agradecer a Corporação da Polícia Militar através do Proerd, que vai de década, como a Andréia falou, né? Eu participei. E a informação é poder. Orientação é caminho. O Proerd faz isso com o Cabo Figueiredo, Andréia, né? André, sem o I. Andréia. A Jane com o trabalho no terceiro setor, entendeu? Com a ONG.
Agora, sim, quero agradecer, Plínio, pela bela tchau, né? Você agora fez uma explanação de uma série de eventos que você vai fazer e precisamos de seres humanos assim. Porque na minha época, quando eu comecei a usar, e não foi na década de 90, quando eu parei, foi no começo da década de 80, eu só sabia que droga dava barato e era contra a lei. Eu não tinha outra informação. Então, o caminho fica desigual. Então, quando nós temos grupos, ONGs, polícia militar e todo mundo, a gente começa a fornecer aquilo, atravessa na faixa que a probabilidade de você morrer é menor. Não vai atravessar no meio da avenida. A gente não faz assim com a criança? A gente tem que parar, olhar para um lado, olhar para o outro, aí se atravessa. Mas com determinadas situações não acontece isso. Então, parabéns, Plínio, pela sua live, Jane, pelo seu caminho, Proerd, parabéns, cara. Obrigado. Obrigada. Na hora de precisar, eu estou disponível. Por favor, a gente precisa disso. E, principalmente, parabéns aos participantes todos, que eu fico lendo aqui. São pessoas realmente especiais. E vamos encher a cabeça da criançada de cultura, esporte, lazer, né? Exatamente. Sim. É isso aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, Plínio. Pessoas que acompanharam. Obrigado, Plínio. Obrigado, Irã. Obrigado, Jane. Um bom fim de semana, um bom feriado. Obrigada. Obrigado. Para vocês também. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.